Por que os ímpios prosperam? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta, mas existe uma resposta para isso. Eu gostaria de trazer, na mensagem de hoje, alguns versículos que podem e devem trazer esclarecimento à sua mente, ao seu coração e à sua alma em relação a esses questionamentos que eventualmente pode ser que sejam feitos. Por quê? Por que os ímpios prosperam? Eu gostaria de começar trazendo um versículo que está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, onde vai dizer mais ou menos o seguinte. Depois você pega para ler, e eu vou deixar aqui na legenda também a descrição. Ali tem algumas pessoas questionando por que os ímpios prosperam, por que nada acontece com eles, por que eles podem tudo e simplesmente fazem o que bem entendem. E o Eterno diz que, e até muitos se esquecem que todos nós, homens e mulheres, haveremos de passar por um julgamento no futuro. Então o Eterno lembra o teu povo e diz o seguinte, que no final dos dias, no final dos tempos, Ele fará separação entre quem o serve e quem não o serve. Quem não o serve está reservado para o fogo, e aquele que o serve, aí sim, será visto por todos a diferença entre aquele que serve o Eterno e aquele que não o serve. Também gostaria de trazer um versículo aqui que está no livro de Isaías, profeta Yeshayahu, no hebraico, no capítulo 57, onde vai dizer que aqui também há um questionamento dizendo que por que muitas pessoas boas se vão, né? Elas padecem, elas morrem, né? Ou descansam, elas vão dormir para uma posterior ressurreição, para uma posterior vida eterna. Então o Eterno responde dizendo que nós muitas vezes não compreendemos e nem vamos compreender o agir dele, mas que muitas vezes ele recolhe esses amados, esses queridos, para que eles não passem por algum mal que seja por vir no futuro. Então aqueles que o Eterno ama, talvez uma das formas de protegê-los é recolhendo-os. Tá? E também gostaria de trazer aqui, para contextualizar, mais 2 versículos para que seja respondida de forma até parcial. Claro que acredito que possa ser aprofundado ainda mais esse tema, mas por que os ímpios prosperam? Né? Por que às vezes os justos são levados? Por que os justos, por que aqueles que procuram por tentar pelo menos fazer a vontade do Senhor acabam passando por provações, né? por provas, e eu acredito sim que esse é um dos objetivos de estarmos aqui, né? É sermos provados e testados. Mas vamos lá, vamos para o versículo que está em Lucas, capítulo 4. Aqui vai falar sobre a tentação de Yeshua, o Mashiach. E é interessante que em uma das partes do diálogo, o adversário vai dizer o seguinte: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Você vê aqui, em algum momento, Yeshua o questionando, falando, não, você está mentindo, imagina, que é isso? Há de se lembrar que os reinos da terra e o poder que havia sob a mão do homem foi entregue para o adversário quando Adão e Eva caíram, quando o homem pecou. Então, os reinos da terra hoje, até que Mashiach retorne, eles de certa forma, por um poder que existe, mas é limitado, esse poder está nas mãos do adversário e ele dá a quem ele quer. É claro, óbvio, com a permissão do Eterno. Então Yeshua em nenhum momento ele questiona dizendo, olha, não, você está mentindo, não, você não tem poder para fazer isso. Yeshua, como o homem mais sábio que passou por essa terra, simplesmente diz que o Eterno te repreenda, certo? Então, nós vemos aqui claramente que os ímpios, né, por muitas vezes vão receber esse poder que hoje é detido, né, e é retido pelo adversário, e ele obviamente o distribui a quem deseja o servir, a quem deseja, ou aquele que é inclinado a fazer aquilo que ele determina. E isso consiste em, talvez aos meus olhos e aos seus olhos, uma certa prosperidade, e aí o tema da mensagem é a pergunta: por que os ímpios prosperam? Né? Mas eu acho que é um tipo de prosperidade que tem sua limitação e que nem eu e nem você gostaríamos de ter.
né? E para finalizar, obviamente, eu gostaria de trazer aqui o verso que está em Risgados, Apocalipse capítulo 20, onde fala sobre o julgamento, né? De novo, há de se lembrar de que todos os homens passarão por um julgamento. Homens, mulheres, grandes e pequenos. E aqui está escrito, né? Vou deixar na legenda depois para vocês lerem, que todos seremos julgados, tá? Todos haveremos de nos apresentar diante de um tribunal e os livros serão abertos. E nós seremos julgados por aquilo que fizemos ou o que deixamos de fazer, tá? Então, eu gostaria que você meditasse. Por que os ímpios prosperam? Será que eles de fato estão prosperando? Será que eles de fato têm a bênção do Eterno? Será que essa prosperidade é perene? Será que ela é eterna? Eu gostaria de ficar com a Shalom, com a prosperidade que excede todo o entendimento e que ela ultrapassa as limitações terrenas e que ela vai me acompanhar e te acompanhar durante toda a eternidade. Essa é a prosperidade que eu quero, não a que os ímpios talvez pareçam ter hoje. Isso casa exatamente com a paraxá dessa semana, a paraxá Re, que eu gostaria já, né, obviamente, de trazer um pouquinho no contexto dela, que significa vejam. Essa é a tradução literal. E aqui nós vamos finalizando esse trecho, falando logo no início dessa paraxá, onde o Eterno diz o seguinte através de Moshe: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E ele nos conduz, ele nos aconselha, sendo o Pai que nos ama, sendo aquele que de fato nos quer bem. Escolham a bênção. Mais pra frente ele diz: coloco também diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham a vida. E essa vida que ele está falando não é apenas uma vida passageira, não é esse período de teste, esse período de passagem que nós temos aqui na Terra. Então, o recado que eu deixo para você é: por que os ímpios prosperam? Respondendo essa pergunta, será que de fato eles estão prosperando? Será que de fato, no dia do juízo, de qual lado eles vão ficar? Eles serão separados para o celeiro ou serão lançados ao fogo? Pelo que o Eterno diz em suas escrituras, aqueles que fazem a sua vontade de fato prosperarão para toda a eternidade. Espero que você tenha entendido o recado e Shalom, até o próximo.